Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa vai hoje abordar, mais uma vez, a importância que tem o nosso Congresso Nacional como uma instituição política de representação da nossa sociedade. E temos como colaboradores para os debates de hoje os professores Francisco Moreira, Rui Martinho Rodrigues e Luiz Sérgio Santos. E eu queria abrir, nesse primeiro bloco do programa, para que nós falássemos um pouco para o nosso assinante sobre a importância histórica dessa nossa representação. E eu pediria começar com o professor Rui, já que é um historiador de renomeado aqui entre nós. Professor Rui, rapidamente para o nosso assinante. Congresso Nacional, criado com a primeira Constituição Brasileira, 1824, portanto, período ainda do Império. O que é essa instituição nessa perspectiva histórica hoje da nossa sociedade? O Congresso Brasileiro, como toda instituição parlamentar, é um dos poderes da República e tem a função da representação popular, sendo que uma das casas do Congresso, já que temos um Congresso bicameral, não é bem uma representação popular, mas uma representação dos estados da federação. Por isso é que se diz que o Senado é o Senado federal, porque os senadores representam os estados da federação e não o povo. E com todas as distorções do processo representativo, nós devemos reconhecer que o nosso parlamento representa a sociedade, inclusive nos seus defeitos. E se ele não tivesse os defeitos que a sociedade tem, ele não seria representativo. Então, sem nenhum jogo de cena, nós devemos reconhecer que os vícios que acometem a nossa representação política, que acometem o Congresso Nacional, são os vícios próprios da sociedade. O Congresso não é melhor nem é pior do que a sociedade, né? Sobre corrupção, que certamente há no Congresso, como há em qualquer dos escaninhos da sociedade. Se um brasileiro levar um carro numa oficina mecânica, ele vai preocupado com medo de ser fraudado. Se ele procurar serviços profissionais também de profissionais universitários, ele também vai preocupado, procura um amigo, procura um parente, procura uma pessoa de confiança, porque teme ser objeto de fraude. Então, isso é parte da vida social. Se nós formos pensar no significado e no alcance da corrupção, nós vamos ver que ela é uma coisa permanente. Daí porque o combate à corrupção exige perseverança. E se nós olharmos para trás, se olharmos, por exemplo, para o manifesto que lançou a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul em 1837, quem lê o manifesto pensa que esse manifesto é atual. Se você tirar as datas, se tirar alguns nomes que você poderia reconhecer, você pensa que esse manifesto é dessa semana, é do jornal de hoje. Se você olhar os pronunciamentos dos republicanos, Benjamin Constant e outros, da época da proclamação da República, também as denúncias, as acusações são as mesmíssimas de hoje. Se a gente olha o manifesto do general Isidoro Dias Lopes, da Revolução Paulista de 1924, também é a mesma coisa, o mesmo tipo de denúncia, de apadrinhamento, de nepotismo, de corrupção, de licitação fraudada, superfaturamento, as mesmas coisas. E a Revolução de 30 e a derrubada do Estado Novo em 45, o movimento militar de 64 também acusou a República de 46 desses mesmos vícios. A UDN fazia campanhas nesse sentido, campanhas moralizadoras, e hoje nós estamos assistindo isso novamente. Se a gente olhar para trás, os discursos de Cícero no Senado romano também apontavam os vícios do poder instituído em Roma. E se você for recuar mais aí, uns 700 anos antes de Cristo, um daqueles pequenos profetas do fim do Velho Testamento, descrevendo a corrupção em Israel e profetizando a queda de Israel perante a Babilônia, fala até em detalhes como venda de sentença, uns 700 anos antes de Cristo. Então, a corrupção exige um combate, uma vigilância permanente. E isso não deve ser confundido com a virtude dos que a combatem. Nem devemos ter essas expectativas. Não devemos acreditar que uma sociedade corrige os seus vícios pela ação de pessoas virtuosas. Quem combate a corrupção, quem denuncia, o faz movido por motivos mesquinhos. Bom, vejamos, por exemplo, o senador Jarbas Vasconcelos, que denunciou a corrupção no próprio partido. Depois de 43 anos de militância num partido, ele descobriu a corrupção no partido. Às vésperas de uma eleição em que ele tem interesse eleitoral. Então, ele foi movido por interesses menores.
o que não desautoriza o que ele afirmou. É o que eu chamo de interesses não tão republicanos, Não tão quanto republicanos. tentam parecer ser. E há né? que se fazer um processo de correção dos vícios com base em interesses mesquinhos. Não vamos esperar o altruísmo para corrigir essas coisas. Professor Moreira, nessa mesma perspectiva histórica, o professor Rui Martinho Rodrigues dá uma passagem pela história, remonta 700 anos antes de Cristo e vem até os dias atuais para chegar no que somos hoje enquanto sociedade. Quer dizer, se examinarmos sobre o aspecto sociológico, antropológico, fica muito claro que temos hoje uma corrupção introjetada como um traço cultural da nossa forma de ser. E isto, obviamente, não é um privilégio da sociedade brasileira. Entretanto, isso não quer dizer, e não é essa a intenção, que devamos nos acostumar e aceitar porque isto é assim mesmo. Não, porque o uso do cachimbo faz a boca torta. Não, em absoluto. Temos que, obviamente, nos preocupar em refletir sobre essas questões para que nós possamos refundar uma sociedade, né, com base em outros princípios, que é aquele sobre os quais todos nós reverberamos e nem sempre assim praticamos, nem sempre assim nos comportamos. Qual é a sua perspectiva enquanto cientista político para entender estas razões? Olha, primeiro eu concordo com o Rui, né, no princípio de que a representação ela é, vamos dizer, um espelho, um reflexo do que é a sociedade, né? Com certeza, os vícios que lá acontecem, eles fazem parte da sociedade. Agora, o que ocorre, né, eu acho que a gente tem que buscar uma solução rápida para isso, porque ao longo da história do país, como o Rui colocou muito bem, a corrupção ela tem sido, vamos dizer, o motivo, né, que tem levado a certos momentos de, vamos dizer assim, de enrijecimento do regime. Boa parte dos momentos que a gente viveu de ditadura, de regimes fortes, tinha, como ele bem citou aqui, por trás a crítica, né, que se fazia, principalmente uma crítica moralista, né, com relação à questão da corrupção. A corrupção toda a vida esteve no centro dessas denúncias, né, o uso, vamos dizer, privado que se fazia da coisa pública, que é uma coisa constante, e novamente o Senado está sendo alvo desse tipo de prática, quer dizer, a apropriação, né, privada do serviço público em benefício próprio, né? É isso, mais uma vez, que está acontecendo. Então, é preciso que se corrija rumos. Eu acho que o Brasil precisa urgentemente, isso não é uma panaceia, quer dizer, eu tenho que chamar a atenção, uma reforma política, né, é de todas a primeira reforma que tem que ser feita. Não no sentido de que a gente vá corrigir a questão da corrupção, os maus políticos, o comportamento dos maus políticos, mas é preciso que se encontre mecanismos, eu acho que racionais, para se tratar dessa questão.